Quem voltei? Eu. Olha só, professora, tá escrito aula de português aí, vai ter aula de português? Vai. Sabe por quê? Porque a gente já finalizou o módulo de história. Então, vou aproveitar essa aula de hoje para a gente dar uma continuidade daquilo que a gente estava falando ontem e finalizar esse módulo número 5 de português, ok? Ontem foi a nossa live, vocês estavam presentes, meu coração tá cheio de amor e de esperança, né? Porque pode parecer que não, mas eu estava morrendo de saudade. E mesmo assim, ter vocês através dessa telinha faz diferença para mim. Espero que para vocês tenha feito diferença também, de poder se verem, conversarem, ver os outros professores, né? E a gente ter esse contato. Então vamos lá, terminar? Então vamos. Tá lá na página 61, a gente vai falar de notícias em debate. Debater não é brigar com alguém. Debater é a gente conversar e trocar ideias sobre assuntos, tá? Só que, lembrando que respeito tem que sempre ser o nosso maior objetivo. Ou seja, eu posso discutir um determinado assunto com alguém, não há problema algum nisso, mas discutir sempre de forma amigável, respeitando a opinião do outro, porque nem sempre as pessoas vão concordar com a mesma coisa. Nem por isso eu preciso gostar menos ou mais da pessoa por conta disso. Tudo bem? Lembrar sempre que o meu limite acaba quando começa o do outro. Então a gente vai ter discussões saudáveis, muito contrário do que a gente está vendo por aí acontecer, infelizmente. Então lembra sempre, nem sempre a gente precisa concordar com tudo que o outro faz, mas a gente não precisa fazer para nós e a gente respeita a opinião do coleguinha. Tudo bem? Tudo isso para a gente falar que são discussões. Por que notícias? Por que você falou isso, professora, se são notícias em debate? Porque hoje em dia, nesse momento que a gente está vivendo, eu não sei o quanto vocês estão antenados aí na televisão, o quanto vocês estão vendo rede social, o quanto vocês frequentam esse tipo de notícias do que está acontecendo do dia a dia. E está gerando uma série de debate, né? Alguns debates mais amenos, mais conscientes, e alguns debates que infelizmente não são tão bons assim. Então, a gente vê pessoas perdendo a cabeça, brigando, discutindo, desfazendo amizades. Então, por isso que a Pro falou, né? As pessoas elas ainda estão aprendendo a ser mais conscientes. E vocês, como crianças em desenvolvimento e aprendizado, já têm um caminho muito mais fácil, porque vocês estão aprendendo a já ser assim, a respeitar o limite do outro. O adulto, infelizmente, está aprendendo ainda. Ah, mas ele já não deveria ter aprendido lá quando criança? Deveria, né? Mas às vezes a gente já cresce, não obedece, então a gente tem que aprender de outras formas. Mas tudo isso para a gente começar a falar de notícias em debates. Então vamos lá. Ó. Ele fala assim: você imagina como seria ser proibido de estudar em uma escola por causa do seu penteado? Acredite, isso realmente aconteceu em uma escola britânica na Inglaterra, são os ingleses. Vamos ler uma notícia sobre esse fato publicada no jornal Joca. Depois realize as atividades. Nenhuma criança pode ser privada de ter acesso à escola, tá bom? E mesmo em um determinado lugares, pessoas adultas. Pelo seu penteado, pelo seu credo. Credo é a nossa religião. Ninguém tem direito de julgar o outro pela sua religião. Todo mundo tem que respeitar, todo mundo tem direito de acreditar no seu Deus. O importante é você ser bom aqui, ó, no seu coração. Você não pode ser julgado pela cor da sua pele, mas infelizmente acontece, que é por isso que a gente está vendo tantas manifestações acontecendo. Você não pode ser julgado pela sua posição política, ou seja, por quem você vota, deixou de votar, mas infelizmente acontece, né? Então, são situações que trazem sofrimento, mas também aprendizado. Então, o Joca vai contar aqui ó, o caso que aconteceu com o menino, do garoto britânico de 12 anos que conquista o direito de usar dreadlocks na escola.
Dreadlocks são aqueles cabelos com dreads, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. As pessoas, quando eu falo as pessoas, eu estou falando do mundo todo, tá? Não estou falando de uma pessoa próxima, estou falando de várias. Julga as outras pela condição financeira. Se tem dinheiro, se não tem, isso faz acreditar que é pessoa boa, pessoa ruim. Nem sempre é assim. Pelos lugares onde mora, pela vestimenta, pela forma do cabelo. Então, fala assim, aquele ali tem dread, não é boa pessoa. Nem sempre é assim, né? A gente vê quantos homens e mulheres, né, bonitos, engravatados, bem vestidos, e que fazem coisas ruins para as pessoas, para o Brasil, né? Então, olha só, há cerca de um ano depois do primeiro dia de aula, na Fulham Boys School, uma escola para meninos, em Londres, na Inglaterra, eu acho que é assim que fala o nome dele. Kleina Flanders, de 12 anos, está de volta às aulas na instituição, com um penteado de sua preferência. Flanders usa dreadlocks, um penteado típico da cultura negra e de religião Rastafari, e tinha recebido uma ordem em setembro de 2017 para cortar o cabelo, se não quisesse ser suspenso da escola. Segundo a instituição, o penteado do garoto, que não estava de acordo com a política de aparência e uniforme do colégio. A mãe de Sherlock, Twins, dia da semana o nome dela, Tess de Flanders, entrou na justiça contra a decisão e tirou o filho da escola. Ela argumentou que Fulham Boys School não tem o direito de proibir a expressão de identidade e as crenças religiosas dos alunos. Em setembro deste ano, a escola e a família do Flanders chegaram a um acordo. O colégio concordou em liberar o penteado, desde que Clembon mantenha o dread presos e coberto com tecido de cor que escolha preta na escola. A justiça determinou que a instituição pague uma indenização à Kleina e que pague os gastos que tiveram com os processos. Essa matéria saiu no Joca em setembro e maio de 2000. Então, olha só, eles não podem proibir algumas coisas. A escola, como por exemplo a nossa, ela pode exigir o uniforme. A gente tem que utilizar o uniforme dentro da escola. Isso não tem problema ser exigido, porque serve de identificação e segurança, para a gente saber quem estuda, quem não estuda. Isso não tem problema. Agora, as escolas não podem falar se você vai cabelo preso, se você vai cabelo solto, se você raspa careca, se você pinta, se você não pinta. Isso não pode. Porque a maneira como você utiliza o seu cabelo, ó, faz parte da sua identidade. A Aline gosta de cabelo curto. Outra pessoa gosta de cabelo enrolado. Outra pessoa gosta daqueles black powers maravilhosos. Outras pessoas gostam de trancinha, como a Mariana fez. Outras pessoas gostam desses dreads. Isso faz parte da nossa característica. E ninguém pode proibir. E aí entra na justiça. Então imagina que ruim, né? Você chegar num lugar e as pessoas ficarem falando, você não pode, não pode, não pode, não pode. E aquela criança for se sentindo mal. Vocês falam bastante disso, né? Que é o bullying, que a gente não pode fazer isso. Agora eu quero saber, aqui no exercício número 1, você vai se pôr no lugar do Flanders, que é aquilo que a professora tanto fala quando a gente está na sala de aula. Se põe no lugar do amiguinho. Como que você ia se sentir se você tivesse um cabelo diferente e fosse proibido de ir para a escola? E me explica aqui o porquê. 2. Você acha que essa escola britânica deveria rever essa norma, a norma de que o cabelo tem que ser de como eles querem? E o porquê? Então pensa aí, né? Número 3. O Jornal do Joca publicou a opinião de uma brasileira, a MC Sofia, sobre o fato ocorrido com Flanders. Leia e responda as questões. Então, olha só, saiu essa história do que aconteceu com o britânico e a MC Rebeca Sofia escreveu uma carta do leitor. Olha lá. Eu acho importante todas as crianças usarem o tipo de cabelo que quiserem na escola. Ela se sentindo bem com o cabelo que tem é o mais importante. E todas as pessoas têm que respeitar essa opinião, não só os professores, como os alunos. Isso vai de criança, vai da criança. O cabelo é dela e ela escolhe o que faz. Pode ser dread, black, solto, preso. Eu já sofri preconceito por conta do meu cabelo black na escola, desde muito nova, mas continuo usando o cabelo do jeito como eu quero. A maioria das crianças, por causa do racismo, prende. Eu sempre fui de cabelo solto e ter o apoio da minha família.
Então, foi a MC Sofia, uma rapper mirim de 14 anos. Então, tem muitas crianças que sofrem preconceito porque falam que o cabelo não é liso, falam que o cabelo é ruim. E o que é racismo, professora? É quando a gente fala mal das pessoas que têm pele negra, que é esse assunto que está tão na televisão esses 2 dias, pelo que aconteceu com o rapaz lá nos Estados Unidos e pelo que acontece aqui no Brasil. Então, preconceito é uma opinião formada sem qualquer base sobre algum assunto, que leva as pessoas a tratarem outros grupos com desprezo, inferioridade, querendo discriminação. Existem vários tipos de discriminações, como a racial e a religiosa. Então, a discriminação da pele negra, ela acontece desde lá da época da escravidão, quando trouxeram os negros para cá, porque falavam que eles não tinham alma, que eles não tinham direito, né? Então, isso é um preconceito histórico que se perpetua, ou seja, passa de anos e por anos e a gente vem lutando contra para acabar. E isso se reflete, às vezes, aqui, ó, no cabelo, nas religiões das pessoas. Mas a gente tem que lembrar sempre, é respeitar. Às vezes, mas eu lembro que teve um dia que mandaram no dojo da escola falando para as meninas irem de cabelo preso. Às vezes sai mesmo, por quê? Porque tem a época que sai piolho e o cabelo preso ele evita isso. Mas não é uma proibição igual aconteceu com o Flanders, isso é muito, muito mais sério. E a gente responde as perguntas aqui, ó. Letra A. Qual é a opinião da MC Sofia sobre o tipo de cabelo que a criança deve usar? Ela falou que tem que ter algum tipo de cabelo específico ou a criança tem que ser feliz e bora lá? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, o que você pensa sobre o tipo de cabelo que cada criança tem que usar? E a letra C. A MC Sofia declara que sempre usou o cabelo como quis. Como você avalia essa atitude? O fato dela usar o cabelo como ela sempre desejou e a mãe dela topou? Isso é bom? Foi ruim para ela ser? E aqui conta um pouquinho do que é a MC Sofia, de como ela se tornou conhecida. Aqui na página do Eu e o Mundo, ele vai contar sobre a menina em alguns locais, que é muito difícil, onde existe muito preconceito ainda, por exemplo, os Estados Unidos. Mas, sobretudo, aqui, ó, no Afegã. São as crianças afegãs que sofrem muito preconceito religiosos. Então, eles vão falar aqui que afegãs fingem ser meninos para vencer o preconceito social. Então, tem muitas mulheres, meninas também, que sofrem preconceito por não ser homem, né? Você vai ler aqui o texto e vai responder para mim aqui por que as meninas tiveram que fingir que são meninos. Então, tem que ler e interpretar para responder. Então, a gente chega nas atividades finais, vamos fazer a revisão do módulo. O que você vai fazer? Olha só, tem que ler a carta do leitor. Com essa carta aqui, a gente vai responder da questão número 1 até a questão número 8. Então, aqui, ó, primeira pergunta. Quem é o destinatário dessa carta do leitor? Destinatário é quem vai receber. Para quem está sendo enviada essa carta? Então, se é um aluno que escreveu, ele está mandando para o jornal do... Quem escreveu? A assinatura vem sempre aqui embaixo, que é falando quem escreveu. Destaque no título da notícia que está sendo utilizada na carta. Então, destacar o título da notícia, ele fala aqui, ó, igual quando a gente leu aquelas duas ontem juntos, lembra? Número 4. O que os alunos, os autores da carta, acharam da publicação? Então, lá, o adjetivo que eles usam, você vai destacar aqui, ó, e escrever ele aqui para mim. Escrever o que eles acharam e destacar aqui. O que os autores acharam do assunto tratado na notícia avaliada? Destaque no texto. Como eles ficaram durante a leitura? Então, eles ficaram felizes, alegres, tristes, impressionados? E depois a gente destaca a palavrinha aqui, que é o que ele pede. 7. O que os autores da carta não sabiam? E como eles avaliam a informação? Você explica a resposta e depois destaca aqui para mim só o adjetivo. Destacar é passar o risquinho embaixo. E por último, você acha que os autores da carta ficaram bem mais informados depois da leitura? Por quê? Aí a gente tem que explicar a nossa resposta.
Próximo exercício, ele fala assim, para responder as questões de 9 a 10, leia uma carta enviada ao jornal e as respostas de outros leitores e de um especialista. Então tem aqui, ó, durmo tarde porque muitas tarefas em minha semana. Além disso, acordo cedo todos os dias para ir à escola. Então fico cansada e muito estressado quando chego à minha casa. O que posso fazer para melhorar isso? Olha lá, o Augusto de só 9 anos. Ele mandou essa dúvida e vários escreveram lá para o jornal dando algumas recomendações para ele, ó. Fala assim, você pode tirar alguns compromissos menos importantes para ter tempo de brincar. Ó, a Leila, de 8 anos, explicou. Você pode ficar apertando uma bolinha para ajudar você a relaxar, aquelas bolinhas de descompressão, ó. Matheus, de 8 anos. Eu faço o dever assim que chego na minha casa e assim tenho mais tempo para descansar. Carolina, de 8 anos. Você pode tomar banho ou colocar os pés em água quente para relaxar. João Paulo, de 8 anos. Então, essas respostas, ó, ele explica aqui, foram dos alunos do Colégio de Santa Catarina, que é o nome da escola, Colégio Santa Catarina, em São Paulo. Os nomes são fictícios, ou seja, não são os nomes das crianças de verdade. E aí vem um especialista, que é alguém que estudou para falar sobre isso. Ó. Oi, Augusto, que bom que você se preocupa em melhorar isso. Aí ela vai explicar coisas que ele pode fazer. E essa especialista é a Natércia M. Tibas, ela é uma psicóloga, está aqui embaixo se formando. Então, aqui, ó, qual é o objetivo do leitor que envia a pergunta? Então, qual era o objetivo do Augusto aqui quando ele mandou? Ele estava pedindo o que para as pessoas? E na número 10, como você responderia para ele? Então, o que você sugeria para o Augusto fazer? Lembrando aí que também vocês têm uma rotina bem atribulada. Vocês viram que fazer a lição aqui na live, você ganha tempo. Faz comigo, terminou, mandou foto. Beijo, terminou, mãe, ó, fui, acabou, tranquilo. Número 11, ó, só completar com G ou com GU. Então, tem que ler lá. Briguento é com G ou com GU? Eu faço GEM ou faço gento? Então, vai lendo as palavrinhas e completando. Aqui ele fala assim, observe as palavras do quadro a seguir. Tá faltando aqui, vem os comandos lá. Letra A, complete-as com S ou SS. Então, tem que ler e completar. Ou é um S ou são dois S. E aqui, para mim, vai relembrar como que é a regra do SS. Quando eu uso um S só, quando eu tenho que usar o SS. E assim, a gente chega aqui no relembrando. Eu coloco sempre dessa forma para vocês lembrarem que o relembrando, a gente preenche com essas palavrinhas que estão aqui. Não precisa inventar palavra, não precisa procurar na internet, não precisa desvendar. Esse aqui são conteúdos que a gente estudou, são os tópicos, e a gente só vai encaixar. Então, tem 4 palavrinhas aqui, ó. Leitor de jornal, destinatário, opinião e carta de leitor. Você tem 4 espacinhos, então você vai encaixar um aqui. Esse aqui parece o quê? Ah, professora, carta de leitor. Então, escreve aqui. Essa menina parece que ela tá dando o quê? A opinião dela. Esse aqui é quem tá recebendo. Destinatário. E o último que sobrou, a gente preenche. E aqui, ó, pode dar o tiquezinho em tudo que a gente aprendeu. Tá ok? Então, terminamos o módulo 5. Na semana que vem, a gente começa o capítulo 6. Dúvidas, a Pro tá sempre online. Estou esperando vocês no Meet para nossa aula presencial e a gente fazer tudo juntinho, aprender juntinho, matar saudade e terminar rapidinho. Então, até a próxima. Um beijo. Fiquem com Deus.